Bem-vindo ao Levercast, o podcast oficial da Lever Contabilidade. O papo de hoje, eu trouxe uma pessoa que já esteve aqui conosco, mas o papo fluiu tão bem, né? E o fato dela ter sido servidora pública e hoje empreender também me chamou muita atenção. Então, para a gente conversar, né, mais um bate-papo e entender o que fez, o que motivou ela que já foi servidora concursada do INSS, é mentora, coach, consultora, administradora, palestrante, radialista, CEO de empresas no ramo de seguros, crédito, consultoria empresarial. Ela também é sócia, administradora do grupo AIM Consultoria e fundadora do escritório de advocacia, doutora Aline Brandão. Seja muito bem-vinda mais uma vez no nosso programa, doutora Aline Brandão. Super obrigada pelo carinho. Estou muito feliz de estar de volta aqui. Foi uma experiência incrível. Aquele dia que a gente gravou me acendeu essa chama, porque eu te falei, tinha sido o primeiro podcast, né? Então, estou muito contente mesmo. Super obrigada por estar aqui de volta e vamos à pauta aí do dia. E aí eu já quero saber, né? Já quero começar já sabendo o que te impulsionou empreender na advocacia. Você que era servidora pública. Eu crente que vim aqui para uma questão jurídica, previdenciária, hoje a questão é pessoal. Então, você quer saber por que eu saí do INSS e entrei na advocacia? Isso aí. Na verdade, foi o que? Peraí, eu não entendi a pergunta. Porque eu entrei na advocacia ou porque eu saí do serviço público? O que te impulsionou a empreender na advocacia, já que você era uma servidora pública? Eu acho que eu percebi que eu sou uma empreendedora nata. Porque eu sempre fui uma pessoa, cara, assim, eu era uma criança que, uma vez eu lembro que eu tive um house que veio, indústria mexicana. Eu achei, ai meu Deus, será que isso aqui é falsificado? Aí liguei para saber. Aí o rapaz também ficou preocupado do 0800. Ele achou que tinha vindo um lote de balas falsificadas. Depois ele descobriu que a gente tinha importado do México. E eu devia ter uns 7 anos quando isso aconteceu. Tanto que o 0800 a gente ligava, assim, não vou dizer que era orelhão, não, mas era um telefone bem complicado. Então, eu sempre tive essa coisa de identificar o problema e buscar a solução. Eu ali não me conformo de aceitar o problema. Eu acho o seguinte, na vida, ou você é vítima ou você é sobrevivente. Claro que os olhos de hoje que eu tenho, eu não sabia do que era, mas era uma questão de perfil. E as vítimas, elas não fazem história, elas simplesmente... É mais confortável, em algumas situações, você botar a culpa no terceiro. Mas, assim, eu não quero ser vítima, eu quero ser sobrevivente. Então, eu fui compelida a entrar no meio do direito como um todo, porque eu acredito que a gente faz o nosso destino, mas alguns checkpoints, eles estão pré-estabelecidos. Tipo assim, nesse caminho aqui, você tem que passar por isso. Essa aprovação aqui você tem que passar, não tem escolha, não. Mas o restante, né, em questão até do sucesso, vai depender de você, do que você está fazendo. Então... o meu sonho, na verdade, era fazer medicina. Eu sempre quis fazer medicina. Só que eu vim de uma família muito pobre, né? Nem a própria faculdade, eu demorei muito a começar a faculdade, quando não tinha condição de pagar. E acabei fazendo... Eu trabalhei na Caixa Econômica antes, e o meu sonho era trabalhar na Caixa Econômica. Então, isso me abriu para o mundo do serviço, do concurso público, porque na minha família ninguém sabia como é que funcionava isso. Tinha que comprar folha dirigida na banca de jornal para ficar por dentro. Não sabia como é que pegava o edital, como é que ia fazer, onde buscava o resultado. Onde buscava o resultado. Era uma nebulosa, assim, sabe? Parece que estava envolto. É muito interessante, assim, a gente vai correndo atrás, perguntando. Por isso que eu falo, não pode ter vergonha de perguntar, mas a pergunta é idiota. Não, idiota é não perguntar, porque todo mundo está em níveis. Tem gente que está num nível de conhecimento menor que o seu, você está me assistindo hoje, pode ter certeza. E outros maiores sempre vai ter, de dinheiro, de cultura, de nível social, de financeiro. Então, eu acho importante, sim. Não sei mesmo, deixa eu perguntar, então. E aí, beleza. Aí, entrei nessa seara de concurso. E hoje eu falo para quem quer ser concursado, não é fazer para ver se passa, vou fazer para passar. É fazer até passar. Então, eu comecei, naquela época não tinha esse negócio de inscrição de graça para quem não tem dinheiro, não. Nossa, era muito suado. Cara, eu andava muito. Hoje eu olho, eu falo, gente, a gente andava 5, 6 quilômetros por dia para chegar no lugar, depois para voltar, porque eu economizava passagem, economizava o que desce. E o objetivo é entrar na Caixa.
Então, eu mirei no que vi e acertei no que não vi. Entrei para o INSS, não sabia nem o que era Previdência Social. A mulher, na época, me ligou, né? A mulher, fala de forma mais bonita, né? Me ligou a atendente lá do concurso. Não, senhora, que é da Previdência Social. Na época, como eu trabalhava na Caixa Vida, na Caixa Seguros, né? Vendia seguro e tal, eu estava achando que era da Caixa Vida e Previdência. E eu vi o DDD de Brasília e falei, até que enfim você ligou. Você tem noção há quanto tempo eu estou esperando essa ligação? Porque eu estava brigando já por um cliente que passou por uma cirurgia cardíaca, tinha um seguro de vida, seu Ivanildo, lembro até hoje o nome dele, tem muitos anos isso. E a seguradora não queria pagar, estava protelando. Então, eu sempre peguei a causa, acho que eu sempre fui muito mais assistente social, como se fosse minha. Né, eu tendo que bater meta, que vender e tal, mas não, eu estava ali incumprida. Eu falei, até que enfim, você tem noção de quanto tempo eu estou esperando essa ligação? Ela, senhora, desculpa, estamos com um fluxo muito grande. E era ela do INSS. E eu sei que eu falei, não, tudo bem, mas vamos resolver então. A senhora tem que comparecer. Eu comparecer aonde? E aí até caiu a ficha, do concurso que a senhora fez, concurso, aí eu já mudei de figurante. Falei, ai meu Deus, peraí, concurso, deixa eu entender, deixa eu anotar aqui. Aí quer marcar um dia para a senhora ir lá. Né, na época, Caxias. Eu fiz para Caxias, para a gerência de Caxias. E eu sei que quando eu cheguei lá em Caxias, era para ir na segunda, era uma sexta-feira. Eu queria para ontem, né? Tudo meu também é para ontem. A pessoa fala, deixa para depois. Não, depois não existe. Deixa eu fazer agora. Deixa eu fazer agora, né, a gente faz para acontecer, para motivar. Porque a energia, as coisas acontecem, mas a gente tem que dar aquele impulso inicial. E aí foi essa minha saga, então eu meio que fui compelida a entrar no INSS, mas entrei no INSS ainda sonhando com a Caixa, porque quando eu fui trabalhar no INSS, o salário era menos do que eu estava ganhando, batendo todas as metas, mas era um martírio. Era um martírio bater essas metas, eu te falo, porque teve uma época, teve um dia até que eu já morava em Campo Grande, né, já tinha me mudado, eu nasci em Caxias, já tinha me mudado em Campo Grande, e aí fui chamada para trabalhar onde? Em Caxias. E na época, eu trabalhava em São Cristóvão, então eu fazia um percurso a pé e fui até assaltada ali em frente ao INSS. Nunca sonhei que ia trabalhar no INSS. E em frente ao INSS de Campo Grande veio um rapaz assim, perdeu. Aí eu olhei para ele e falei, perdeu o quê, moço? E comecei a ajudar ele a procurar. E aí ele, não, você perdeu. Eu falei, não, mas eu não perdi nada. Ele perdeu sim, perdeu o celular. Aí veio com canivete, aí que caiu minha ficha que o cara estava me roubando. Aí eu falei, não perdi não, esse celular aqui não é meu, não tem condição nenhuma. Eu estava esperando o concurso para fechar o negócio, para marcar as datas e tudo mais, e o homem vai levar o celular, o único número de contato que tem, que já tinha me mudado. Falei, não dá isso aqui não, se o senhor quiser ter umas moedas aqui, eu te dou, eu não quero moeda. Eu sei que o homem vinha com canivete e ninguém te ajuda, e ali eu também caíram muitas fichas. Acontecem umas coisas na vida da gente que cai muita ficha. Você está na situação ruim, você está numa situação problemática, eu era uma menina, assim, franzina e tal. Nessa época era franzina. E aí, as pessoas que têm mais condições ali, passando carro, a Engenheiro Trindade, em frente ao OAB, hoje eu até sou presidente da comissão da 29ª subseção, que é lá, de Direito Previdenciário. E ali caiu umas fichas assim, cara, tem coisa que é a gente que tem que fazer mesmo, e não dá. E sair dali voada, e o cara, tá, então vai. O cara acho que cansou de me falar, nossa, que mulher difícil de assaltar, vou procurar outra. Aí eu fui para onde? Para a delegacia. Óbvio, porque eu falei, gente, esse homem não me assaltou, ele vai assaltar outra pessoa, ele está nessa intenção. Cheguei na delegacia, estava um pessoal lá assim, meio tranquilo. Falei, gente, acabei de ser assaltada, tem um senhor aqui. Aí a menina me olhou. Aí uma coisa também que hoje acaba comigo. Pessoas que não têm senso de urgência. Você tem que ter senso de urgência. E aí, mas levaram o que da senhora? Eu falei, não, ele tentou levar meu celular, não me levou nada, então a senhora não foi assaltada, não posso fazer nada. Eu falei, mas vai fazer? Porque, olha só, ele está lá, você vai esperar outra pessoa, você vai esperar, pode ser sua mãe passando ali, vai esperar ele assaltar para vir aqui? Mãe, eu quero uma viatura lá agora. Eu, toquei o terror, tava com energia lá no alto e tal. Aí eles se mobilizaram, mas qual que é o nome da rua? Eu falei, você que tem que saber o nome da rua, vocês trabalham aqui na esquina, não é possível que vocês não sabem. Então, eu passei umas situações assim, e isso me pendeu a ir para o INSS, porque na época, mesmo com todas as dificuldades, eu estava ganhando mais. E eu tinha que pagar meu condomínio, meu aluguel, eu tinha essas preocupações, né? Aí, era R$600, se eu não me engano, o valor do salário do meu edital. Fui para a INSS mesmo para ganhar menos, na minha cabeça. Mas estava muito feliz. Era uma conquista, era um serviço. Falei, não vou ter mais esse negócio de meta, não vou ter mais esses problemas. Enfim. E, por fim, entrei, demorado 3 meses quase para pagar o primeiro pagamento. Passei uns perrengues danados. Depois eu conto a saga do início. E quando eu fui para o INSS, falei, agora eu posso fazer direito. Na época eu fazia ciências sociais, né? Apesar de ter ficado 2 anos sem estudar, fazer ciências sociais. E fui fazer direito.
me apaixonei e comecei a ver que aqui fora eu consigo, de fato, brigar pelo justo. Porque o servidor, ele fica muito engessado. Qualquer coisa errada, ele responde, ele é sempre mal visto. Eu estava enxugando gelo, eu saí da agência 3 horas da manhã fazendo processo, nunca que acabava. Aí você faz e atende. E aí vem mais pessoas, porque é uma carência imensa. E eu fiquei numa situação muito difícil. Eu falei, cara, eu não tenho perfil de servidora, aceite isso. E não é do dia para a noite que a gente fala isso, não, tá? É depois de síndrome de burnout, é depois de tendinopatia grave, de você não conseguir abrir o registro da pia para lavar a mão sozinha, não consegue. Minha mão parece que quer cair. E aí vai abrindo as fichas, fica deprimido, fica na cama meses. Cara, o que eu estou fazendo? Sabe, não estou ajudando quem eu poderia, não estou sendo reconhecida por isso, está tudo uma bagunça. Cansei, vou embora. E muita gente falou para mim assim, não vai, você vai passar fome, você vai largando o emprego dos seus sonhos, e aquilo vai mexendo contigo, mas hoje eu vejo. A pessoa, às vezes, fala para você a realidade de vida que ela tem, os medos que ela tem, mas será que essa pessoa que está te dando conselho, ela está onde você gostaria de estar? E quando eu comecei a perceber isso tudo, eu vi que não. Então, até a minha saída foi super sofrida, super sofrida. Energia empacando lá, e eu tive que judicializar uma demanda para poder sair. E sem FGTS, né, você não tem direito a nada, o servidor público. E começar do lado de fora, sem reserva, sem dinheiro, sem nada, é difícil. São muitos recomeços. Mas acho que não tem uma resposta certa. Foi um perfil, ele existe em mim mesmo, essa veia. A gente até no último programa que eu gravei aqui com a Leile e com a Anne, que era relacionado à mudança de carreira, né, que falava muito disso, né? A Leile, que já teve uma história na ciência, a Anne, que era bem sucedida na carreira dela também profissional. E eu lembro que a Leile falou uma frase assim, que o empreendedorismo, né, ele é um estilo de vida. Quando você começa a empreender, você está num restaurante e você não está ali só jantando. Você está vendo como é que é o atendimento, você está vendo... você fala assim, se esse gerente fizesse isso, ele teria um retorno melhor. Então, o empreender não é você trabalhar as suas 8 horas, sair dali, né? Saiu do seu trabalho, do seu escritório, acabou. Não? Ali é um estilo de vida que você vai fazendo. No nosso perfil, a gente tem muitos advogados que nos acompanham. A gente tem até dentro da Lever Contabilidade, a gente atende muitos advogados. E eu queria saber qual foi, né, a sua maior dificuldade no início do escritório e atualmente, né, dentro do seu ramo, qual é o seu maior desafio? No início, assim, foram muitas as dificuldades, principalmente a parte financeira, e é o que normalmente a pessoa fala, mas por que eu queria fazer isso? Mas por que você não fala? Porque eu não tenho dinheiro. Meu amigo, ninguém tem. Se você for se conformar com isso, você não vai ter nunca. Então, quando eu saí de vez... A gente não tinha, né, não vim de família rica, nem eu, nem meu marido. E, como eu te falei, não tinha uma fonte de renda, né, um FGTS, por exemplo, alguma coisa assim mais palpável. Não tinha investimento, nada. Na verdade, estava cheio de dívida de tudo, consignado até 1 milhão de anos depois. E eu falei, cara, assim, além de querer advogar, eu não quero... Eu saí para difundir o conhecimento. O que estava me incomodando muito no INSS? Além, claro, você vê servidores maravilhosos, porque tem muita gente boa lá dentro. Tem. Só que a maçã podre, ela aparece mais. E a boa, ela vai ficando desmotivada, que começa a perder o sentido. Então, além de você ter pessoas boas que não eram reconhecidas, você vê alguns advogados que estavam visando só o dinheiro, mas não estavam trabalhando em pró ao cliente. Tava, sabe, eu cheguei a identificar advogados meio assim, office boy. Ele pegava a bolsa do documento que o cliente tinha dado e ia para o INSS. E na época não era digital o processo, né? Ia lá para protocolar. Ele simplesmente pegava e entregava. E, poxa, assim, o que o advogado tem que fazer pelo cliente? Eu sempre pensei nisso. Ele tem que fazer o cálculo para saber qual é o melhor benefício para aquele cliente. Já naquela época que eram menos regras, era, né, mais fácil. Ele tem que ver se, de fato, essa documentação ajuda ou atrapalha. Às vezes, você colocar muito documento vai tornar um processo muito robusto quando não tem necessidade, quando está no CNIS. Enfim, que a gente até falou do CNIS no último programa. Então, o meu objetivo, acho que ali, falou, o que eu quero fazer? Primeiro, eu gosto de falar, né? Você já deve ter percebido. Gosto de pensar, de falar sobre ideias,
sobre mudança, sobre melhoria, com respeito. Acho que as pessoas estão muito acostumadas a reclamar e apontar o dedo, mas o que a pessoa está fazendo para tentar melhorar? Então, eu queria difundir o conhecimento. Essa foi a minha maior vontade. Eu falei, eu quero falar a todo mundo o que é, como é que funciona, o que pode fazer para ajudar as pessoas. Porque cada advogado mais esclarecido, ele vai ajudar várias famílias. E quando eu falo ajudar, eu não estou sendo hipócrita, não. Financeiramente, é óbvio, muito mais vantajoso hoje ter uma vida confortável para mim, para minha família, porque você tem que ter uma vida confortável. Entendeu? Amor só paga a conta por 9 meses. Eu ouvi essa frase uma vez, achei o máximo. Mas a verdade é que, assim, a tua luz, a tua água, a tua internet... E para você estar bem, para ajudar as pessoas, você tem que estar bem com a sua família. Então, é uma equação que ela tem que ser sustentável. E eu vi que não estava sustentável. Então, para entrar na advocacia, o que eu fiz? Eu comecei a dar aulas. Ninguém me conhecia, porque não tem advogado na família, nunca fui da OAB. Eu fui na porta da OAB num dia de eleição de presidente, que eu nem OAB tinha, na verdade. Eu já tinha, mas não advogava. Então... eu panfletei para um evento meu de um curso, workshop da advocacia previdenciária. Eu fui panfletar, mas quem é você? Mas quem é que vai palestrar? Não sou eu. Ué, mas com quem que eu compro o ingresso? Falei, não é comigo também. Tipo assim, era eu e eu, não tinha com quem, né? Na época, meu marido foi comigo. E algumas pessoas, nesse momento, você vê como a pessoa trata mal, algumas pessoas tratam mal o outro que está numa situação inferior. Porque eu era ali uma advogada panfletista querendo vender um curso. Quem vai fazer um curso da pessoa que está panfletando? Mas, felizmente, fizemos. E hoje eu tenho a felicidade de ter grandes previdenciários que fizeram esse primeiro curso comigo. Hoje eu já não consigo mais estar tantos cursos quanto eu gostaria. E comecei a criar esse conhecimento e conversar com as pessoas. E as pessoas acreditaram e vieram. E o boca a boca fez esse início do escritório, né, bombástico. Hoje a gente, graças a Deus, tem quase 4 mil clientes. Temos 3.900 clientes. Né, muitas ações em andamento, quase 4 dias de ações em andamento por conta do reconhecimento do boca a boca. Então, eu acho que a primeira coisa é dar o teu melhor. Não gosto disso, estou fazendo pelo dinheiro, então vai fazer outra coisa, porque dá dinheiro, tudo pode dar dinheiro. Você pode ser um cabeleireiro super bem sucedido, pode ser um garçom que ganha muito bem, entendeu? Então, a questão não pode ser o dinheiro, o que tem que mover você é o amor. E eu achei, uma vez até falei isso numa palestra, que quando eu entrei no INSS, que eu entendi como é que era essas coisas de benefício, que eu não imaginava o que era direito previdenciário. Eu achei que eu estava apaixonada, que era a melhor coisa do mundo, mas só que eu me apaixonei. Só que eu me apaixonei pela pessoa errada. Depois que eu vi que não era o INSS a minha paixão, era o direito previdenciário. E para quem está começando, no Brasil, a gente tem estatisticamente muito mais advogados sozinhos, né, profissionais liberais, ou dono de escritório igual a mim, do que seletista. Nos Estados Unidos é o inverso. Eu acho que o modelo dos Estados Unidos ele é mais fidedigno, porque assim, a união faz a força, né? Por exemplo, lá no escritório a gente abriu um nicho para prestar serviço para outros advogados nesses ramos. Então, meu objetivo é realmente fazer um negócio de qualidade em escala ampla. E para isso tem que ter tentáculos, né? Então, alguns advogados não param para se perguntar, será que eu tenho uma veia empreendedora? Se você quer abrir o teu escritório, se você quer atuar como profissional liberal, seja advogado em qualquer área, você tem que ter uma veia empreendedora. E se você não tiver, não tem nada de errado nisso. Tem advogados que ganham muito bem, maravilhosamente bem, como seletistas. Então, eu acho que a primeira coisa é tentar não deturpar isso. Ok, eu quero ser empreendedor, porque eu como empreendedor eu vou ganhar mais. Não quer dizer nada. Porque as pessoas às vezes têm pena de dar porcentagem. Ah, mas 50%, eu só trabalho com 50%. Tá, mas 50% de nada é nada. E 10% de 10 milhões. Então, sabe, as pessoas elas não pensam muito, né? Ah, não quero só se for 50%. Meu amigo, então, não é por aí. Aí, sei lá, acho que esse é um bom conselho, né? E é interessante, assim, que uma coisa que eu sempre percebo, existe várias profissões, né? Eu atendo muitos profissionais liberais. E eu até tenho um curso, né, de gestão financeira, que a Isa, né, sua funcionária até ela fez. Adorou o curso. Porque bota os funcionários para aprender, né? E eu acho interessante porque, assim, existem muitas profissões que a pessoa vai ser levada a empreender. Advogado, médico, psicólogos, muitos vão ser empreendedores. Só que na faculdade a gente não aprende isso. A gente não aprende a empreender. A gente aprende a profissão. Você aprende na faculdade... né, o psicólogo vai aprender a atender, o médico vai aprender a consultar, mas muitos deles vão
caminhar para o empreendedorismo e não aprende o que é um fluxo de caixa. Não como se ele fosse compelido, não, você tem que ter o seu escritório. E como é que foi para você essa parte do empreendedorismo, né? Já que... Na parte contábil que você fala? Da parte de negócio mesmo, né? Você começou panfletando, você teve ali o início... Para dar os cursos, né? Para dar os cursos. Mas você foi ali e começou atendendo, né? Você tinha os seus primeiros clientes. O que você acha que foi fundamental ali para esse início, né? Eu acho que o mais fundamental início é você ter na tua cabeça, aí seja médico, dentista, advogado, diploma não faz pessoa, não. É muito bom ter um monte de diplominha pendurado na parede, igual eu tenho, porque eu gosto. Vocês que me seguem, vocês sabem que eu fiz meu home office lá com o maior carinho. A mulher dos móveis planejados me cobrou 50 mil para fazer a ripada que eu tinha pedido, né? De móvel, madeira ripada. Eu falei, eu quero saber, vou fazer eu mesma. Aí catei meu marido, a gente foi lá e fez o meio a meio. Então, assim, o diploma eu acho importante para mostrar o comprometimento que a gente, como profissional, tem com o aperfeiçoamento, o respeito que eu tenho pelo meu cliente. Então, eu tenho que mostrar para ele que não pode parar no tempo. Isso é o primeiro ponto. Nunca acha que sabe tudo, você não pode parar no tempo. E atrelado a isso é a humildade, mas no sentido que a humildade ela é uma coisa perigosa. Se for muito humilde, e aí eu vou falar besteira aqui, mas acho que pode, o poste mija no cachorro. Isso acontecia muito, né? Porque você às vezes é tão humilde que a pessoa que não sabe, ela está lá, né, te tratando mal, te destratando. Isso acontece muito. Aconteceu também quando eu fui panfletista do Tia Aline Salgados, que eu já vendi salgadinho, tá? Nossa. Mas, nessa questão de você pensar que eu vou citar Sócrates. Só sei que nada sei. Todo dia você aprende. E você aprende. Não precisa fazer o MBA com o Bambam das Galáxias, não. Cara, você aprende com o rural que você atende. Você atende no escritório, que ele vai falar para você o que é a colheita miúda, entendeu? Ele vai mostrar umas questões para você, até para você não cair em furada, porque o advogado, ele às vezes não sabe o risco que é ele também pegar o documento do cliente. Tem quadrilhas especializadas que usam o advogado de bucha. Ele traz uma carteira... Eu tenho expertise há 1000 anos na área. Tive um mentor excepcional, foi o Luiz Alberto, que foi um servidor do INSS, que ele me ensinou todo o início de tudo que eu sei e me mostrou o caminho para continuar. Você bate o olho na carteira falsa, a gente consegue identificar. Uma carteira de 55 com o estado do Rio de Janeiro. Meu amigo, era Guanabara, entendeu? Grafia, diferente, né? Farmácia com PH, ele com acento. Então, uma série de fatores, moeda, né? A costura da carteira. Mas o advogado que só pensa no dinheiro, está preocupado com as contas, porque tem isso também, tem que se dissociar. Ele acaba fechando o olho, não olhando como deveria, e pode entrar numa furada de responder para patrocinar um processo de uma pessoa que não é uma pessoa de verdade, um documento que não é um documento de verdade, ele vai responder a vida inteira. Né? A gente, como advogado, tem essa responsabilidade, esse compromisso. Então, assim, para você melhorar sempre, você nunca pode achar que você é o melhor de tudo, você nunca pode se achar acima do bem e do mal, e eu acho que a reflexão ela é sempre muito importante. Eu tento olhar tudo de uma forma holística, tudo, isso me cansa muito, mas eu gosto, me dá prazer. E quando a gente para pensar de como é difícil, é também a pessoa não se sentir menosprezado, pormenorizado, por ter escolhido, de repente, uma carreira que não seja solo, uma carreira como um empregado mesmo. Porque eu vejo que, em algumas situações, é muito mais fácil a pessoa se unir para ter mais dinheiro. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer também. Meu amigo, você não é todo mundo. Você tem que saber qual é o caminho que você tem que seguir. E as pessoas elas vão muito na onda de o que todo mundo está fazendo. Você está vendo lá uma palestra igual a gente vê, né? Eu tive a felicidade de fazer o coaching, o master coaching, né? Inclusive o business coaching em Orlando. Quando você vai na Disney, que você vê os bastidores, eles fazem... É tudo pensado nos mínimos detalhes. Então, a pessoa nunca... eu tenho o melhor escritório do mundo, eu tenho a melhor empresa do mundo. Não tem. Não tem porque o melhor não existe. Mas a busca pelo melhor não pode ser paralisada. Ela tem que ser constante. Na Disney, por exemplo, não vende chiclete. Não sei se vocês sabem. Não tem uma loja na Disney que vende chiclete. Por quê? Inicialmente era um problema que chiclete gruda. Né? A pessoa quer se livrar do chiclete. Não tem uma loja que venda chiclete na Disney. Lá, por exemplo... Então, assim, você vê que eles pensavam em tudo. É a melhoria. Né? Tem outra coisa, a lixeira. Eles fizeram um estudo que o ser humano, a gente já cresce falando, lixo é uma coisa suja, é uma coisa ruim. Você tem que se livrar. Você está com um papel de bala, está com um negócio na mão, você tem que se livrar do lixo. Então, pela estatística, o ser humano anda 20 metros segurando o lixo. Depois disso, ele tem que se livrar do lixo. Então, em qualquer ponto que você está na Disney, por exemplo,
Você não tem uma lixeira mais do que 20 metros longe de você. Você resolveu vários problemas. E quantas vezes aqui a gente fala, ai, que lugar sujo, ai, que lugar... Mas será que tem lixeira suficiente? Eu vivo falando isso lá em Araruama. Eu passei na Lagoa do Barbudo, que eu moro em Araruama, né? Escolhi ir para o interior. Lá não tem lixeira para você fica sem ter como se... Então, acho que é olhar de forma holística e não se sentir, de forma alguma, inferiorizado por não estar seguindo a multidão. As pessoas de sucesso são aquelas que olham para onde ninguém está olhando. Legal. E o que você diria que é fundamental, né, para a gente ter sucesso, né, para um advogado ter sucesso na advocacia? O que é fundamental? Você tem que estar comprometido com a causa que você assume. Eu acho que você tem que delimitar, e o que eu falo aqui, assim, aprendi a dura cicatriz, você perguntou a dificuldade do início, não saber cobrar, não saber mensurar até onde você faz, porque na advocacia a gente não tem um padrão. Por exemplo, você, mal comparando aí, né, não sou médica ainda, quem sabe um dia, mas você vai com o dedo mindinho doendo, de repente, num otorrino, ele vai falar para você, não, olha só, ele vai te dar um analgésico, uma coisa, não, você vai procurar o colega da área. A gente, enquanto advogado, a gente não tem não é fechado a gente atuar em outras áreas. É até legal, o meu escritório mesmo atua em várias áreas, mas é importante você escolher a área que você vai se especializar e definir o que você faz e o que você não faz. Porque mesmo que você feche a área, exemplo, eu atuo na área previdenciária, a pessoa lá né, logo previdenciária, vou dar um exemplo, né? Mas aí você definiu ir para previdenciária, mas de repente a pessoa chega para você com um caso que ela respondeu por uma fraude, ou ela está sendo chamada no INSS para poder esclarecer uma fraude e já bloquear o pagamento dela, e você não tem expertise, você não tem conhecimento. Porque, no outro programa a gente falou muito de direito previdenciário, é muito vasto, e ninguém domina tudo, é muito difícil. Então, eu acho importante você definir até onde você pode ir para, de fato, resolver o problema daquele cliente. Isso é fundamental. E ter a honestidade com você e com o seu cliente. E outra coisa é você definir o valor que você vai cobrar pelo seu serviço e não deixar que o outro dê valor no seu serviço. É difícil, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo a cada dia, mas se você permitir que isso aconteça, a pessoa pode fazer com que você baixe o seu valor ao ponto de você pagar para trabalhar. Né? Porque o advogado ele tem que ter em mente, por isso que eu falo que é tão difícil empreender na advocacia. Você paga a luz todo mês, você paga aluguel, condomínio, conta de tudo todo mês. A tua causa tu não sabe quando sai. Nem sabe se sai. Por mais que tenha muita chance, você não sabe se sai. Isso você sendo especialista na área. Agora, imagina se você pega uma causa que você não é especialista, não faz ideia de como é que vai ser, e lá na frente você vai ver que tem um monte de problema. Ou seja, você vai ter 2 problemas aí. Primeiro, você não vai cumprir o objetivo, que é a causa do cliente, porque o mínimo é estimar o percentual de possibilidade. No escritório, a gente só pega a causa com 80% de chance, pelo menos, se a pessoa fizer muita questão e for menos que isso, a gente recomenda, bota por escrito que ela está ciente e cobra os meus honorários. Se ela quiser, a gente só vai fazer mediante isso, porque a vida das pessoas está em jogo. Então, acho que definir limites, pega o que te incomoda, bota no papel e faz de um jeito que você se sinta confortável. Um negócio bom é um negócio bom para todo mundo, não pode deixar de ser razoável. Cara, é muita coisa relacionada a isso, mas essa é uma grande virada de chave. Né? E tudo que vem é experiência, porque, como a amiga minha falou, se tem placa, tem história. Né? Exemplo, se tiver uma placa aqui, não suba na mesa. Pode ter certeza que alguém já subiu, então tem história. É isso. Não, bem legal. E eu acho que, falando até aqui da minha parte, né, olhando assim de fora, eu acho que o ramo do direito, né, é um dos mais difíceis para começar, porque você vê assim, hoje em dia, né, no judiciário, qualquer causa, que até de repente uma causa de a conta de luz que, sei lá, você pagou a mais e você precisa pedir ali a devolução em dobro, você não leva menos de 1 ano para esse processo você receber esse valor. Então, o advogado que vai começar agora, ele vai pegar vários processos, ele só vai ver dinheiro. Ver dinheiro daqui a 1 ano, a 1 ano e meio, né? Então, olhando como contador, eu acho que esse é um dos pontos bem difíceis de sustentar, né? A sustentabilidade do escritório de advocacia. Sim, muito difícil. Você falou da média, minha comissão, né? Eu presido a Comissão de Direito Previdenciário. Nós fizemos um estudo no início desse ano. E para você ter uma ideia, os juizados especiais federais, que é a vara correta para dar entrada do INSS, da nossa área de abrangência da Zona Oeste, leva, em média, 282 dias entre o protocolo
e a decisão da primeira instância, que às vezes não é definitiva. Então, 282 dias. Existem 2 que estão muito discrepantes, que eu falo, o que eu posso fazer para melhorar? Está demorando? O que eu posso fazer para resolver a demora? Então, existem 2 juizados que estão batendo 600 dias. A gente, enquanto OAB, né, o presidente já está tomando as devidas... o que pode ser feito para a gente pedir para diminuir isso. E eu acho que é estar sempre pensando no que eu posso resolver. Não é falar para o cliente, o processo demora por causa da justiça. Tá, isso é um fato. O que eu estou fazendo para não melhorar? Igual lá no escritório. Por isso que eu trabalho com uma equipe sozinha, nunca conseguiria dar conta dos projetos que eu acho que a pessoa merece, sabe? Dar o que a pessoa merece. Um bom tratamento. A gente tem uma funcionária que ela, toda semana, ela entra em contato em todas as varas onde nós temos processo para pedir andamento. Porque quem não é visto não é lembrado. E eu estou ali representando um cliente. Então, na advocacia, você tem que ter muita certeza do que você quer e pesar. Eu acho legal, inclusive, procurar um contador antes, porque eles se surpreendem com a quantidade de tributo que é e o custo que é para ser empresário. Você não é um advogado, você é um empresário, ainda que você trabalhe sozinho. Eles não veem dessa forma. Exatamente. E o que você diria, né, para alguém que sonha, né? De repente a gente tem aqui algum ouvinte, né? Um aluno de direito, né? Alguém que está acompanhando a gente que ainda não é formado e sonha em abrir o próprio escritório, né? Que conselho você daria para essa pessoa? Eu acho que o primeiro ponto, independente do sonho que você tenha, não desista e não deixe que outras pessoas façam com que você desista desse sonho. Porque a pior coisa é a ideia de frustração. Mas para você ir à frente nesse sonho, você transforma esse sonho em meta. E como é que funciona para você realizar uma meta? Exemplo, eu quero trocar de carro. Ok. Então, eu vou financiar, eu vou pagar à vista. Eu consigo juntar, pagar à vista? Não consigo, vou financiar. Quanto que é o valor da entrada? Você já começa a sondar, não consegue? Começa? Então, trata o seu sonho igual uma meta. Que aí, você vai estar caminhando para que ele aconteça. Mas, porque tem aquele ditado, né? Não sei se eu vou lembrar aqui de cabeça. Quem dorme sonha, quem trabalha realiza, tem um negócio assim. Então, eu acho que é meio que por aí. Transforma o teu sonho em meta, faz uma tabela de prós e contras, começa a seguir, a ver as pessoas que já estão onde você quer chegar. Eu gosto muito de buscar histórias inspiradoras nas pessoas que eu admiro. O Walt Disney mesmo é um cara que, eu gosto muito de várias coisas do trabalho dele, porque é um cara que deu certo. Né? Não adianta você ficar pegando informação com quem não deu certo. Quando eu falo não deu certo, né, não deu certo na área onde você quer estar. Porque a vida não é uma competição. As pessoas elas acham que eu vou concorrer, fulano está melhor que eu. Mas peraí, o que é ser melhor? Né? Você está trabalhando o quê? Para mostrar para os outros como é que você está sentindo. Você já parou para pensar o que você está sentindo? Então eu falo sempre, a vida é uma competição. É de você com você mesmo. Não é com o outro. Porque é como se eu fosse falar, mas o que é melhor, a maçã ou a laranja? Não dá. Eu acho que esse é um dos conselhos que eu gostaria que alguém tivesse me dado lá atrás e economizar muita cicatriz. Mas, e outra coisa, se o cara tem sucesso hoje, porque a maioria, principalmente quem está perto, não ajuda no início, mas acha que foi fácil. Pode ter certeza que ele teve muitos percalços. Tenta aprender com os percalços dele para que você não caia nos mesmos percalços. Isso é um ponto bem legal também, porque isso vai ter um atalho. Atalhos não existem, né? Mas vai fazer com que você alcance de forma mais rápida e mais palpável, com mais alicerce, o objetivo que você está tendo. E ser honesto até no sentido de falar, eu pensei que era assim, mas na verdade não é. Porque na prática são outros 500. Procura outra coisa que você gosta de fazer e segue. Isso é interessante porque, assim, ou você vai aprender com seus erros, ou você vai aprender com os erros dos outros. Ou você não vai aprender e vai errar a vida inteira. Também existe essa possibilidade. E aí a gente já está aqui caminhando, né, pro nosso finalzinho do nosso bate-papo. E eu acho esse bate-papo muito legal, porque é uma oportunidade que você tem de contar a sua história, né? Porque às vezes a pessoa vê, doutora Aline Brandão, hoje preside... Já ouvi muito e deu sorte. Preside uma comissão na OAB, tem escritório espalhado pelo Rio de Janeiro inteiro. É fácil, né? É fácil ser a doutora Aline Brandão. E aí é uma oportunidade, né, que as pessoas veem das suas lutas, o que você passou, as dificuldades, as escolhas que você teve que fazer. Então acho muito legal a gente ver esse outro lado da doutora Aline. E aí, você até deu uma adiantada aqui, mas eu queria perguntar mesmo assim, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar,
eu gosto sempre de fazer essa pergunta, né? Hoje, com todo esse tempo, né, de estrada que você já teve, o que você diria para a Aline que começou lá atrás, que foi para o concurso, decidiu sair do concurso sonhos, né? cheio de sonhos, que decidiu, né, deixar decidir a carreira pública e empreender? O que você diria, que conselho você poderia dar para essa Aline que começou lá atrás? O conselho que eu vou dar para a Aline lá de trás, que eu vou dar para vocês também, já tinha até anotado aqui para não esquecer que eu faço os meus mapas mentais, é o seguinte. Eu já falei 2 vezes aqui, e isso para mim foi o mais forte. Não vá pela ideia do outro. Aliás, não deixe de ir pela ideia do outro, né, de um terceiro ou pessoa que está contigo. Isso é importante. E agora eu vou dar uma virada de chave que demora a cair, mas é do ser humano, tá? Não estou falando mal de ninguém, de quem convive com você, de repente está assistindo, mas parente, amigo, pessoas próximas que cresceram com você, vizinhos, não vão te dar dinheiro. Não vai, isso é uma ilusão. Você achar que, porque conhece muitas pessoas, você vai iniciar um negócio e de cara já vai ter sucesso. Porque a cultura do brasileiro, a nossa cultura, ela não é assim. E a gente tem que aceitar, não é para ficar chateado nem nada, isso faz parte. Porque da mesma forma que o outro não vai fazer com você, você pensa se você faria com outro, a gente não é adestrado a isso. Exemplo, se você tem um amigo que vai abrir uma boate, é natural que você fale, vou chamar meus amigos para a gente ir lá, mas você vai pedir a entrada grátis, vai pedir um camarote, que de repente ele, sei lá, libera 20 mil na noite, porque as pessoas tendem a achar que se a pessoa está abrindo, ela está por cima da carne seca, e na verdade ela está ali raspando o fundo do tacho. E é mesmo, porque você tem que, se você não acredita no teu negócio, tu nem começa. Mas se eu for fazer isso, eu vou ter que vender meu carro. Meu amigo, venda, porque Celtinha, eu tinha um carro que avisava quando ia chover, era o Celta preto, pois é. E o Celtinha, que foi badaladeiro, que já teve milhões de buscas e apreensões nas minhas montanhas russas aí de emoções, foi para o buraco, e a gente tendo que manter lá naquele início aquela classe de sou advogada, né? Porque ninguém ajuda também quem está precisando, ninguém vai por ajudar, vai porque ela acredita que você possa fazer um bom negócio. Então, é mudar a chave do nicho de pessoas que você vai encontrar, mostrar autoridade, buscar o conhecimento e não cair nessa ilusão, porque isso é uma cultura do brasileiro. Depois que você se estabelece, aí sim, aí vêm os mais próximos e reconhecem. E é natural, né, é do ser humano, acho que é da nossa cultura. Então, você já tem que pensar no marketing. O marketing é muito importante. E no planejamento. Quer começar? Procura as pessoas que podem dizer o que você precisa saber, né? Contador, os órgãos públicos. E se é uma área que você não conhece, você tem que ter um mentor. Você tem que ter alguém que, numa situação adversa que você não entenda, você vai poder contar com ele, saber que ele sabe o que está falando, para você não desassistir o teu cliente. Isso é palavra dada é palavra cumprida. Tá? Então, para mim, assim, as pessoas têm que ter mais isso na cabeça. Senão, não vale o que está escrito. Claro, tem contrato, tem que fazer contrato, tem que ter escrito. Né? Mas a palavra é o que leva o teu nome para o resto da vida, para a gente, né, tentar ter alguma paz de espírito. E é isso. É isso, pessoal. Vou falar meu contato, não falei, né? Calma, vamos lá. Queria agradecer. Muito obrigado por topar esse projeto, por estar aqui com a gente no nosso segundo já episódio. Certamente vamos ter mais aí pela frente, porque não falta assuntos aí pra gente conversar e pra gente debater. Foi muito legal conhecer um pouco mais da sua história, como você começou, essas dificuldades que você teve, foi muito engrandecedor. E deixa aí, quem quiser achar, né? Quem quiser encontrar a doutora Aline Brandão, como é que faz? Por favor, me siga no Instagram e no YouTube, dra.alinebrandão. Tá? DRA de doutora, porque comigo tem DR. Então, o 100 ponto, o pessoal perguntou do último programa que a gente fez, né? Eu achei o 100 ponto, aí depois que eu vi que tinha ponto, é porque é do meu escritório. Então, eu tenho da vida pessoal dessas loucuras de Aline. São muitos os projetos, são muitas as ideias, mas se você não pode fazer alguma coisa bem feita, nem comece. E tenho o meu pessoal aí dessa vida louca, é dra.alinebrandão. Rodrigo, assim, super obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ter voltado. Estou feliz que engajou, que o pessoal gostou lá do nosso outro. E para mim, essa foi bem surpreendente, porque não foi muito jurídico, né? Então foi um túnel do tempo. São muitas emoções.
E é muito bacana, assim, reavivar essas memórias que às vezes ficam latentes e desejo sucesso para você que está assistindo. Então, é isso. Cola nas pessoas certas que já estão onde você quer ir ou que já estão um pouquinho mais avançado. Vai te ajudar bastante. É isso, pessoal. Não poderia encerrar, né, sem agradecer aqui os nossos patrocinadores, quem paga a conta. GT Pneus, Lelulê Cowork, Lever Contabilidade e Escritório Doutora Aline Brandão. Maravilhoso. Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal.